Ilustres doutores, vamos iniciar agora um pensador, né, digamos assim, de fundamental importância. Olha só, nós estávamos até agora vendo aí a filosofia medieval, a perspectiva da patrística, a perspectiva da escolástica, e nós vamos agora entrar num primeiro grande pensador moderno, nosso amigo Nicolau Maquiavel. O Nicolau Maquiavel ele vai, né, de 1469 a 1527, ou seja, ele faz a passagem, né, entre dois séculos, o finalzinho de um século e início de outro. E algumas das situações, gente, Maquiavel ele é entendido como o primeiro grande pensador da política moderna, do conceito de Estado, ou seja, é um avanço tremendo. Esse primeiro slide, ele nos dá aqui uma visão do que vem a ser esse pensamento do nosso amigo Maquiavel. Está escrito aí, ó, Península Dividida. Esse aqui é o mapa do que a gente tem hoje como o país Itália, conhecido por essa botinha aí, né, galera? Só que quando a gente fala aqui da questão da Itália, nesse período aqui de Maquiavel, nós tínhamos dois países, a França de um lado, a Espanha de outro, que eles já haviam unificado as suas cidades-estados. Então a França tinha poder político e econômico. A Espanha tinha poder político e econômico. E as duas estavam literalmente comandando todas as regiões ali. E o Maquiavel ele vai dizer: a Itália precisa se unificar. Uma península dividida é uma península fácil, literalmente assim, de ser desfacelada. Ela já estava desfacelada, fácil de ser controlada pelas diferentes forças. Né? E a gente vê, olha só, nós temos aqui, né, o Ducado de Milão, né, controlado pelos franceses, a República da Veneza, né, ou seja, que enfrentava lá as invasões dos turcos, o Estado Pontifício, né, que é o território da Igreja, a Florença, que também pela expansão lá dos Borgias, o Reino de Nápoles, né, os franceses, os espanhóis de olho aqui. Então, assim, todos esses aqui, eles tinham algo em comum. Falavam a mesma língua, tinham a mesma religião, mas não tinham a ideia de Estado. É igual que, por exemplo, o Brasil. O que é o Brasil? Não é um conjunto de federações? Nós somos de Minas, mas se você fosse né, lá do Pará, do Amazonas, do Rio Grande do Sul, todos nós fazemos parte do mesmo país. E é o que o Maquiavel queria. O novo conceito de Estado que o Maquiavel quer propor é exatamente esse. Um Estado onde haja a unificação. Por exemplo, vamos supor lá, a região de Veneza está com um problema lá com os turcos. Todos aqui, ó, toda a federação é responsável pela defesa de Veneza. Então, se em algum estado, se alguma região do país precisa de mais ajuda, o que o país inteiro faz? Ajuda aquela determinada região. Então ele vai entender que a força não está em dividir, mas a força está em somar. A força está em unificar as diferentes forças para que assim crie o que ele chama de um Estado moderno, um país unificado. Então qual que é a grande tendência do Maquiavel? Unificação da Itália. Vamos para o nosso segundo slide, está lá, o contexto histórico de Maquiavel. Primeiro, formação dos estados nacionais na Europa nos fins do século XIV. É o que eu já disse, a França já estava nessa tendência, a Espanha já estava nessa tendência e a Itália também precisaria entrar nessa situação. A Itália tinha até poder econômico. Nesse período aqui, o século XIV, a Itália tinha já tinha um poder econômico interessante, mas ela, dividida, não tinha poder político. E o Maquiavel queria o poder político também para a questão da Espanha, para a questão da Itália. Segundo tópico,
estados nacionais atrelados ao poder centralizador da igreja. Olha só como que a tendência agora, doutores, começa a mudar. Quando a gente falava de filosofia medieval, seja ela patrística, seja ela escolástica, a figura central é a figura de Deus e de contrapartida da igreja. Então nós podemos dizer que na Idade Média, todo governo era um governo teocrático. Teo, Deus, Kratos, governo. Governo de Deus. Por quê? Todo governante, rei ou rainha, governava em função daquilo que era a vontade de Deus representada na igreja. Esses estados nacionais, né, eles começam a centralizar, a descentralizar essas situações, começa a ter uma nova visão do que é Estado e do que é igreja, do que é poder temporal e do que é poder divino. E o Maquiavel, ele é o primeiro a bater forte nisso. Ele vai propor uma separação, né, literalmente um divórcio entre Estado e igreja. Nação italiana fragmentada e ameaçada de invasões por outros povos. Gente, no slide anterior a gente viu os turcos de um lado, os franceses do outro, os espanhóis. Então, assim, a Itália estava ali, ó, né, uma terra boa, uma terra cultivável, um povo trabalhador, mas não era um povo unido. Então, ou seja, toda a região ali queria pegar uma casquinha da Itália para agregar ao seu território. Então, os italianos, né, nessa fragmentação, era, digamos assim, um perigo essa fragmentação era um perigo para os italianos. Construindo a obra, vamos entender aqui o que o Maquiavel queria. Para construir suas ideias, Maquiavel se remete à antiguidade clássica, afirmando que a história, ser a história construída por ciclos que se repetem. Gente, olha só até aqui, ó. A história construída por ciclos que se repetem. A história é sempre cíclica. Ela vai, ela volta, ela vai, ela volta. Só que nessas idas e vindas, a história nunca é. Quando ela está aqui, ó, ela parte. Quando ela volta, a história não se repete na mesma proporção. Há uma evolução nas perspectivas históricas. Mas a história sempre vai, sempre volta. A gente pode ver isso com a moda, né? A moda vai, a moda volta. Então, assim, a história ela se repete. Há períodos de maior recessão, há períodos de maior progresso, há períodos onde é mais severo a política, período onde as políticas são mais tranquilas, mas isso vai sempre voltando, né? Então, essa é a primeira perspectiva. Além disso, sua teoria política é caracterizada na aproximação entre história e experiência real do seu tempo. Doutores, doutoras. Vamos entender isso aqui, ó. Olha lá. Sua teoria política é caracterizada na aproximação entre a história e a experiência do seu tempo. O que eu gostaria que vocês pensassem aqui agora? Quando a gente fala lá, né, muitos pensadores antes de Maquiavel teorizaram sobre a perspectiva política. Eles queriam dizer como deveria ser o estado ideal, né? Por exemplo, quando lá Platão fala mundo das ideias, mundo das sombras, quando Agostinho fala cidade de Deus, cidade dos homens, e aí o Tomás de Aquino foi aproximando, né? Mas agora o Maquiavel vai dizer, peraí, a minha história é fruto das minhas experiências, da minha experiência real. Então, antes de eu dizer como a coisa deveria ser, eu tenho que me preocupar como a coisa é. Então, a realidade. Eu não vou falar como a política deveria ser, mas eu vou pensar de fato qual é a política que eu tenho, qual é o Estado que eu tenho, qual é o cidadão que eu tenho, e não que eu deveria ter. Porque a idealização não ajuda nada na concretização daquilo que é real. Então, a experiência vivida ela é muito importante na construção da história. Nós somos a história, nós vivemos a história. E olha só as 3 situações importantes. Né, observa, né, governantes do seu tempo, que são diplomatas, que são conselheiros.
Né? Europa, caracterizada por conflitos, muitos conflitos. Então tem os diplomatas de um lado, tentando cada vez ganhar poder, os diferentes conflitos, e nos fatos históricos, a propensão do homem à maldade e ao benefício próprio. Forte essa palavra, não é, gente? Forte essa questão aqui, ó. Propensão do homem à maldade. Sabe aquela ideia de ver o homem bonzinho, imagem e semelhança de Deus, em Maquiavel? Nada disso. Nada disso. O ser humano gosta do poder. O ser humano quer o poder. E muitas vezes o ser humano faz muita coisa que às vezes não é ética para, de fato, alcançar o poder. Doutores, eu vou terminar por aqui e agora mesmo a gente grava o próximo vídeo. Forte abraço.